Quem vai para a panela de pressão são os militares, que voltaram ao centro do poder no Brasil e agora de maneira mais camuflada do que na ditadura de 64. Desde o governo Temer, depois que a Dilma foi derrubada, os militares foram ocupando espaços. Havia o general Etchegoyen, que foi um articulador do governo Temer, homem muito poderoso. Depois o Fernando Azevedo, um militar que virou assessor do Supremo Tribunal Federal na época da eleição de 2018. Por quê, né? Tem um militar como assessor no Supremo. É porque os militares estavam fazendo intervenções no Poder Executivo, no Poder Judiciário. A maior intervenção, a mais explícita, foi aquele tweet do general Vilas Boas na véspera do Supremo decidir se o Lula poderia ou não ser candidato na outra eleição de 2018. E ele solta um tweet para emparedar, amedrontar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E deu certo, né? Impediram o Lula de ser candidato em 2018. Aí vem a eleição e eles chegam ao poder aí oficialmente com um ex-capitão, Bolsonaro, como presidente, e um general, Mourão, como vice. E não é só a chapa, né? O Bolsonaro vai espalhando militares em estatais, em cargos públicos e em cargos para os quais os militares não têm nenhum preparo. Deu no que deu. Ministério da Saúde. O ministro que estava à frente do Ministério Pazuello durante a pandemia é um dos responsáveis pelo número gigantesco de mortes, incompetência na gestão do oxigênio em Manaus, na questão das vacinas, um completo incompetente, parceirão do Bolsonaro. Parece que vai ser até candidato a deputado. Então os militares foram ocupando espaços. Tem uns cálculos de que entre 7 mil e 8 mil militares estão espalhados por cargos de confiança no governo federal. Então é um governo da boquinha para os militares. Eles, em vez de estarem nos quartéis, estão ocupando espaço e ganhando salário e mordomias e mandando no país da mesma forma como mandaram na ditadura militar de 64. E esta semana estouraram, né, novos indícios de que eles estão usando pesado a máquina pública para colher benefícios. Primeiro que eles conseguiram ficar de fora da reforma da Previdência, de boa parte da reforma da Previdência. Todo mundo foi prejudicado pela reforma da Previdência, menos os militares, uma casta de privilegiados. Para que servem os militares brasileiros? Para que servem? E aí, escândalo de compras. Eles têm um serviço próprio de saúde e isso dá a eles esta prerrogativa de comprar remédios e tal de maneira centralizada. Mas daí é com dinheiro público e com instrumentos públicos, né? E apareceram aí compras de Viagra, 35 mil doses de comprimido de Viagra. É papel das Forças Armadas comprar Viagra? Bom, aí eles soltaram uma nota. Não, veja bem, esses comprimidos são usados para combater hipertensão arterial pulmonar. E aí, vários médicos já vieram à imprensa dizer não. Essa substância que tem lá no Viagra pode até ser usada também para hipertensão arterial pulmonar, mas não na dosagem que foi comprada. Na dosagem que foi comprada pelos militares é realmente um remédio para disfunção erétil. Então a prioridade para os militares parece ser essa. Remédio Viagra e remédio para calvície. Essas são as prioridades das Forças Armadas brasileiras. Por isso, os militares brasileiros têm que responder. Eles querem continuar cumprindo esse papel? Vão para a panela de pressão.